Mateus capítulo 6. Daqui a pouco vai ter dinâmica. As irmãs vão fazer dinâmica com os pais. Diz que vão botar até o Lídio para dançar hoje. E o Lídio não se agradou não, né, Lídio, essa proposta aí. Vai ter sorteio também dos presentes e o lanche depois, tá? Mas antes vamos meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra do nosso Deus. Mateus, capítulo de número 6, versículo 9, perdão. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Amém? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Só esse versículo. Eu quero trazer uma mensagem hoje que tem por título o valor de um pai cristão. O valor de um pai cristão. E nós vemos aqui na palavra de Deus, irmãos, que a Bíblia nos apresenta Deus como um pai. Jesus, quando ele recebeu um pedido dos discípulos que ensinasse eles a orar, ele então dá esse modelo de oração, a oração do Pai Nosso. E ele inicia apresentando Deus como Pai, o Pai Nosso que está no céu. E Jesus, durante todo o seu ministério, ele sempre colocou isso, deu ênfase a isso, de que Deus, Ele é Pai. Ele diz: a minha comida, a minha bebida fazem a vontade do meu Pai. Então ele sempre frisou isso, que Deus é o nosso Pai. E que Ele, as obras que Ele fazia eram obras de imitação desse Pai. E nós somos chamados para imitarmos a Jesus. Portanto, irmãos, pais cristãos são chamados a representar a paternidade de Deus. Pais cristãos são chamados para representar a paternidade de Deus aqui nesse mundo. E, portanto, o chamado à paternidade terrena, ele é um chamado, irmãos, que nós devemos refletir a glória de Deus, procurando imitar a Deus, que é o nosso Pai Supremo, o nosso modelo. Devemos, nesse chamado, refletir isso. Refletir o quê? O seu amor. O nosso Pai é um Pai amoroso, é um Pai que nos ama, é um Pai que ama esse mundo, né? A Bíblia diz que Deus ama a todos e derrama desse amor a todos, um amor derramado, revelado na sua graça comum, que é derramada sobre todos. O próprio Jesus ensina que Deus, Ele faz chover sobre bons e maus. É a graça comum, que é revelada a todos, é a expressão do amor de Deus a todo esse mundo. E a graça especial, a graça da salvação, a graça que Deus revela àqueles que creem através de Jesus Cristo, do Evangelho. É a revelação suprema da graça de Deus, do amor de Deus. Portanto, nós somos chamados a refletir amor, a amar todas as pessoas. Pais são chamados a refletir o amor paterno, o amor de Deus, amar os seus filhos. Devemos amar os nossos filhos, os pais que aqui estão. Fomos chamados também, irmãos, para refletir a firmeza de Deus. Deus, Ele é firme. Deus, Ele não faz vista grossa ao pecado, ao erro. Assim os pais também devem refletir isso, ser firme com os erros dos filhos, não ser firme ao ponto de partir para a ignorância, a brutalidade, mas corrigir quando for preciso. Deus, Ele como Pai, repreende os seus filhos, Ele nos repreende. A Bíblia expressa isso claramente nas páginas desses escritos, que Deus é um Pai que repreende seus filhos, porque os ama. E nós devemos, irmãos, também repreender, ser firmes com os nossos filhos. Deus, Ele corrige, nós devemos também corrigir
Os nossos filhos são chamados. Esse é o valor de um pai cristão que ama, que mostra firmeza, que corrige e que mostra a sua presença, porque Deus é um Deus presente em nossa vida. Em todo tempo Deus está presente em nosso viver. Todos os dias a presença de Deus, ela é constante em nossa vida, ela é marcada em nossa vida. E nós podemos, irmãos, perceber isso, sentir isso, experimentar isso todos os dias, a presença de Deus em nós. Pais precisam também ser presentes na vida dos filhos. Quantos filhos que se perderam na vida porque tiveram pais ausentes? Quantos filhos que estão nesse momento entregues ao mundo das drogas, da violência, da prostituição, porque seus pais foram ausentes, não foram pais presentes? A gente trabalha ali na escola e a gente vê como muitos pais, eles não têm esse cuidado de ser presente na vida escolar dos filhos. Às vezes só vai na escola quando é chamado, quando o pai ou filho vai lá e faz alguma danação, e aí o pai precisa ir lá. Tem pessoas que chegam lá e não sabem nem a sala que o filho estuda, não sabem nem quem é professor, tem muitos que sabem nem o ano que o filho estuda. Então, pais, nós precisamos, assim como Deus é o nosso Pai e é presente em nossa vida, nós precisamos também sermos presentes na vida dos nossos filhos. Conversar, tirar tempo para com eles, né? Brincar quando for preciso, quando há um tempo, a necessidade para isso. Repreender, corrigir, ser firme, mas tudo isso temperado com amor, porque é esse o tempero de tudo isso de Deus em nossa vida, da presença dEle, da firmeza dEle, da correção, é o amor. Então o pai piedoso, ele não é perfeito, não é, mas ele aponta seus filhos para aquele que é perfeito, que é o nosso Deus. Um pai piedoso, ele não é um pai perfeito, mas ele aponta o caminho para o seu filho, ele aponta seus filhos para aquele que é perfeito. Outra coisa, irmãos, o lar, ele é o primeiro púlpito de um pai. A liderança espiritual, ela começa na sala de casa. Não apenas quando ele está com o microfone na mão, aqui na igreja, não apenas no culto ou nas atividades da igreja, mas a liderança espiritual de um pai, ela começa na sala de casa, em casa, como nos ensina a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir aos irmãos que puderem abrir Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e o 7. Quinto livro da Bíblia, irmãos. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Amém? Diz assim a palavra: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará atentamente em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Moisés, ele está instruindo o povo, antes de entrar na terra prometida, e ele está dizendo aos pais, essas palavras que eu estou falando para você, hoje, eu ordeno que você guarde ela em seu coração, e que você ensine com persistência, inculcando ela na mente dos seus filhos. E aí ele diz como que isso é feito: conversando sobre elas, quando você estiver sentado em casa, na sala, quando estiver andando pelo caminho. O povo da época que
em que foi escrito, era um povo de uma cultura agrícola. Mas quando você estiver indo para a roça com o seu filho, vai conversando e falando sobre a palavra de Deus com ele. Quando ele for deitar, quando levantar, ou seja, todo o tempo. Então, irmãos, um pai cristão, ele prega a palavra de Deus. E ele prega especialmente com a vida, com o seu modo de viver. O seu modo de viver honesto, trabalhador, sincero, verdadeiro. Então, irmãos, é aqui que nós, é na vida que nós pregamos. A vida é o púlpito de um pai cristão, de um pai temente. Ele prega a palavra, ele ensina a palavra através da sua vida, do seu viver honesto, piedoso, lendo a Bíblia com os filhos, orando com eles, ensinando no caminho da vida, durante a trajetória da sua vida, mesmo quando está em silêncio. O pai deve ensinar os seus filhos. Essa é a prerrogativa de um pai cristão: ensinar os filhos, que a sua vida seja um púlpito de anunciação da palavra de Deus. Terceiro lugar, irmãos, pais cristãos são como pastores do lar. Na perspectiva bíblica, a casa ela é uma pequena igreja. O pai como cabeça do lar. Peço aos irmãos que folheiem a palavra de Deus mais uma vez. Efésios capítulo 5, versículo 23. Efésios 5, 23. Diz a Bíblia. Esperar os irmãos encontrarem. Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa, ou seja, do lar. Pais cristãos são como pastores do lar. E na perspectiva bíblica, como eu falei, a casa ela é uma pequena igreja. O pai como cabeça do lar. E como tal, ele lidera espiritualmente com humildade. Ele lidera a sua casa. Ele lidera o seu lar. É ele que espiritualmente vai liderar a sua casa. É você, pai, que tem que ser o cabeça da família em liderar espiritualmente a sua família. Eu estava lendo um artigo essa semana, interessante, e o artigo começava com uma pergunta dizendo, os pais podem obrigar os filhos a ir à igreja? É uma pergunta bem curiosa, né? Os pais podem obrigar os filhos a ir à igreja? E aí o pastor Arley, ele discorre o assunto dizendo que os pais devem obrigar os filhos sim a vir à igreja. Enquanto tiver na sua tutela, eles podem obrigar os filhos a vir à igreja. Ele diz assim, são seus filhos que escolhem ou não estudar. Fosse por eles iam para a escola. Eles vão porque você obriga. Quando eles são doentes, é eles que decidem ou não ir para o médico. É você que os leva. E aí ele diz, como que a gente vai se preocupar com a saúde física e mental dos nossos filhos? Não vamos nos preocupar com a saúde espiritual. Nos preocupamos em mandá-los para a escola, para ter uma boa formação intelectual, para quem sabe ter uma boa profissão, nos preocupamos com isso. Nos preocupamos com a vida, com a saúde dos nossos filhos, levar ao médico, fazer exames, cirurgia se possível, fazer um chá. E nós não vamos nos preocupar com o espírito, com a alma dos nossos filhos. Ele usou o exemplo dizendo, olha, quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor,
Ele não perguntou aos seus filhos se eles queriam servir ao Senhor. Ele disse: eu e minha casa. Porque ele era um líder do lar, da casa, o sacerdote. E ele dirigindo, conduzindo a sua família, como pai, como esposo, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, o pai, como sacerdote da família, ele lidera com humildade. Ele intercede. Ele ora pelos filhos, pela esposa, pela casa, pelo lar, pela vida espiritual, pela vida financeira, pela saúde de todos. O pai, como o líder, o cabeça da família, ele luta as feridas, os problemas que surgem dentro de casa. Ele luta isso para apaziguar. Conduz a família aos campos verdejantes da graça de Deus, como esse pastor. Ele conduz a sua família aos pastos verdejantes da graça de Deus, conduzindo no caminho que se deve andar, o caminho de buscar ao Senhor. Mas aí, irmãos, fica a pergunta: como que os pais fazem isso se eles mesmos não são exemplo para isso, muitos pais? Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Quarto lugar, a vida litúrgica do lar é enriquecida pela constância do pai. Quando o pai, ele é assíduo, servo nos cultos, quando ele ora, quando ele canta com os filhos, quando ele valoriza os sacramentos, os meios de graça, batismo, Santa Ceia, ele ensina que adorar o Senhor não é algo somente do domingo, no culto à noite, mas é durante toda a sua vida. Pai precisa ser assíduo, ter uma vida litúrgica, vir aos cultos, trazer seus filhos, cantar louvores, orar, para dizer: a adoração ao Senhor é a essência do nosso viver. E isso vai dar continuidade na segunda-feira, na terça-feira, porque a nossa vida é uma adoração ao Senhor. Adorar o Senhor, irmãos, não é só para o domingo, mas para todos os dias. Não é só para o dia, para o momento do culto, mas para toda a nossa vida. E nós precisamos transmitir isso aos nossos filhos. Pais precisam transmitir isso. Vir à igreja, participar ativamente do culto. Tem pais que a gente olha, está aqui em cima, parece que é uma tristeza imensa. Parece que não tem alegria nenhuma no culto. Parece que até no funeral conversa com mais alegria do que canta com alegria no culto. Quem está aqui em cima canta, se esgoela, todo mundo sabe a letra do hino, pode ser do hinário, mas não canta. Irmãos, nós temos que entender que a gente vem para o culto para adorar a Deus, não é para assistir o culto, é para participar ativamente do culto, na adoração. Não é assistir como se assiste um espetáculo, mas é cantar todo mundo junto, adorar junto, orar. E isso você vai ter transmitindo isso para os seus filhos. Mas em quinto lugar, irmãos, um pai cristão é uma voz contra o caos cultural. Nós vivemos um mundo que distorce a masculinidade. Hoje nós vemos que a mídia, o sistema, distorce totalmente a masculinidade, apoia a homossexualidade, patrocina e incentiva essas coisas, essas práticas. Mas Deus, irmãos, valoriza a paternidade. Deus valoriza a paternidade. Então, o pai cristão, ele mostra que ser homem é servir a Deus, é ser uma pessoa que serve a Deus, serve o seu próximo, serve seus filhos, com aquilo que é necessário do serviço, serve no lar, ele serve a comunidade, a sociedade. Isso é ser servo de Deus, isso é ser viril, ser homem, ser macho, servir a Deus dessa forma.
O pai cristão, ele mostra que ser homem é proteger. É proteger. Ele protege sua casa, sua família. Protege seu lar. Protege dos inimigos que tentam entrar, atacar os nossos filhos, adolescentes. Quantos inimigos tem aí fora? Droga, pornografia, prostituição, criminalidade. São inimigos que querem atacar a mente, o coração, nossos filhos, arrastar de dentro de casa e levar para o mundo. E fazerem sofrer, nos fazerem sofrer, nos matá-los. Então, o pai, o homem cristão, ele entende que a sua missão é proteger, é estar atento, proteger seus filhos, é prover, é trabalhar, é saber que sobre os seus ombros tem a missão de ser o provedor do lar, da casa, de trazer o pão de cada dia com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus para dentro de casa. Hoje nós temos isso muito distorcido. Tem muitos lares. Hoje nós vivemos uma época mais moderna que a mulher trabalha fora. E há muita necessidade disso por causa das despesas que são altas. Mas não é ela que é a provedora primária do lar. É o esposo. Não é, Lídio? Não é a Chica que tem que ir plantar a mandioca, o feijão, o milho. É o Lídio. Né? Então, irmãos, hoje nós vivemos um mundo em que está sendo distorcido. O feminismo está em alta, distorcendo essa ideia, esse modelo dado por Deus. Então o pai, ele serve, ele protege, ele provê e ele ama. Como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Ainda em Efésios, onde nós lemos agora há pouco, no capítulo 5 ainda, o versículo 25 do texto diz assim: maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ame a mulher, ame a família, ame os filhos, com esse amor sacrificial. Como que Cristo amou? Sacrificando, se doando. Então, irmãos, esse é o chamado do homem cristão, do pai cristão. E eu queria destacar mais um ponto e último ponto. O nosso grande desafio no Dia dos Pais. Qual é o nosso grande desafio, irmãos? O nosso grande desafio não é ser perfeito. Não existe pai perfeito. Não existe homem perfeito, mulher perfeita, ser humano perfeito. O nosso maior desafio não é ser perfeito ou salvar os nossos filhos. Nós não temos poder também para isso. Mas é conduzi-los todos os dias até a presença do Pai perfeito, que através de Cristo pode salvá-los. Essa é a nossa missão, é o nosso desafio diário. Conduzir nossos filhos ao Pai perfeito. Nós, sendo imperfeitos, conduzimos ao Pai perfeito, que por meio de Cristo pode salvá-los. Pode salvá-los. Esse é o nosso maior tesouro. Esse, irmãos, é o legado da paternidade. Criar filhos para a glória de Deus. Para que nós estamos criando os nossos filhos? O maior presente que um pai cristão pode deixar para o filho não é dinheiro, nem bens materiais, mas um rastro que conduz os filhos diretamente à cruz de Cristo. O exemplo, o seguir a Cristo, para que os filhos também sigam a Cristo. Nos dias dos pais nós devemos lembrar disso, que o papel do pai piedoso é mais do que sustentar ou prover para os filhos, mas é guiá-lo até Cristo. E para isso ele ora,
Ele ensina, Ele protege, Ele ama, Ele aponta o caminho que conduz ao Pai perfeito. Se você, filho, que aqui está, tem um pai assim, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Se você é pai, lembre-se disso. Dependa mais da graça de Deus, da graça de Cristo, para que por meio dela você possa conduzir seus filhos no caminho do Redentor. Dependa mais da graça de Deus. Senhor, eu não sei como criar meus filhos direito, me ensina. Me ensina a tratar, a conversar com os meus filhos. Irmãos, a maior herança, hoje a gente vê as pessoas preocupadas em dar o melhor estudo para os filhos, a melhor alimentação, acumular coisas para dizer, quando eu partir, quero deixar meus filhos bem financeiramente. Isso é louvável, mas a maior herança que você pode deixar para o seu filho não é uma casa, não é um carro, não é um diploma, uma fazenda, mas é levá-lo a Cristo. A Cristo que pode salvá-lo, e na eternidade você encontrar, abraçar e viver com Ele eternamente. Já imaginou isso? Nós todos aqui vamos partir desse mundo, mas a maior herança que você pode deixar para o seu filho é apontar o caminho, é conduzi-lo a Cristo que pode salvar, e você partir desse mundo dizendo, eu deixei um servo de Deus, uma serva de Deus, eu estou partindo, e quando Cristo voltar, eu vou encontrar com Ele, eu vou abraçar, e vou viver com Ele eternamente. Amém? Glória seja dada ao nosso Deus. Conduza seus filhos a Cristo. Traga seu filho à escola bíblica. Eu estava lendo essa semana e um artigo lá perguntando por que as escolas bíblicas estão se acabando. Primeiro ponto, porque os pais não estão mais preocupados com a fé dos filhos. Primeiro ponto é isso. Os pais não estão preocupados com a fé dos filhos. Ah, mas domingo meu filho tem que dormir um pouco até mais tarde. Mas segunda você acorda ele 6h30 para ele tomar banho, arrumar e ir para a escola. E domingo a escola bíblica começa 9 horas da manhã. Preocupe-se com a alma do teu filho. Pai, preocupe-se com a alma do teu filho. Não só com a vida física dele, mas espiritual especialmente. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Eu vou fazer uma oração encerrando e depois passo a condução do trabalho para as irmãs que vão fazer a dinâmica e também o sorteio dos brindes e depois ter o lanche, tá bom? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Senhor, nosso Pai, o modelo de Pai perfeito é o Senhor. Nós somos imperfeitos e precisamos aprender a cada dia com o Senhor a ser pai. Um pai que ama, um pai que corrige, que repreende, um pai que faz essas coisas, mas sempre com amor, temperado com amor. Que nós possamos, como pai cristãos, ó Deus, nos preocupar a cada dia com o bem-estar físico, mas especialmente o bem-estar espiritual dos nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, nesse trabalho árduo de educar espiritualmente os nossos filhos. Abençoa, Senhor, para que cada pai aqui possa assumir essa responsabilidade de estar conduzindo seus filhos no caminho que se deve andar, no caminho que se deve andar aqui nesse mundo, o caminho da honestidade, do trabalho, da verdade, da bondade, do amor ao próximo, mas ao caminho que é Cristo, o único caminho que conduz ao Senhor. Nos abençoa, Senhor, nos purifica, restaura, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amanhã, passar os avisos logo, amanhã tem culto com as crianças.